entrega da declaração do imposto de renda já começou. E esse ano, nós contribuintes teremos até o dia 30 de maio já a nota para cumprir essa obrigação. Em 2025, a principal mudança que a gente teve aí foi o aumento dos limites de quem é obrigado a declarar. Aí o Você convidou o advogado Pedro Vieira para tirar algumas das nossas dúvidas para que a gente possa ficar tranquilo. Mais uma vez, obrigada por ter vindo, Pedro. Obrigado, Mônica. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos lá, vamos começar. Até dia 30 de maio. Esse ano o período foi um pouquinho mais curto, né? Começou agora, né, dia 17, vai até o dia 30 de maio, que é o prazo final. E no dia 1º de abril, a Receita vai disponibilizar a declaração pré-preenchida. Então, no ano passado já teve essa novidade, esse ano teremos novamente. Então, as pessoas já podem transmitir a sua declaração do imposto de renda, mas quem puder aguardar até o dia 1º, né, agora de abril, vai ter a declaração pré-preenchida, que é aquela que já vem preenchida pela Receita Federal com as informações financeiras que a Receita Federal recebeu dos órgãos, das instituições, administradora de cartão de crédito, fonte pagadora, e aí você pode comparar, né, a informação que você está preenchendo e aquela declaração pré-preenchida da Receita. Se tiver alguma coisa errada... Aí você faz o ajuste para corrigir, né? Pode ter, porque a declaração pré-preenchida é um rascunho, ela serve como um norte para que eventualmente evite riscos de malha fiscal, mas os contribuintes que já querem transmitir podem transmitir desde agora. Quem é obrigado a declarar? As pessoas que tiveram rendimento tributável, né, no ano de 2024, ou seja, que teve renda, salário, rendimento de trabalho, acima de R$ 33.888 no ano. Então, se a pessoa ganhou mais que R$ 33.888 no ano, é obrigado a declarar. Atividade rural, aqueles produtores rurais que recebem mais de R$ 169.440 no ano também. E esse ano teve uma novidade, né, as pessoas que tiveram rendimentos de aplicações financeiras no exterior. A própria declaração pré-preenchida, ela vai trazer rendimentos de aplicações no exterior, porque tem se tornado muito comum bancos digitais, corretoras, exchange, você fazer aplicações pelo próprio celular. Né? Antigamente isso era mais difícil e tem facilitado muito hoje aplicações no exterior. Então esse ano a Receita já vai trazer também essas pessoas que fazem rendimentos no exterior. E quem tem bens e direitos acima de 800 mil. Então, se você tem casa, carro, somando tudo, saldo em conta bancária, tudo que soma mais de 800 mil, mesmo se você não tiver rendimento nenhum, você está obrigado também a declarar. E os aposentados que ganham mais de 2 salários. Então, aposentados até 2 salários, então no ano passado foi em 2.824, né? Então, os aposentados acima de 2 salários também são obrigados a declarar. É porque era uma dúvida muito comum, né? Que o pessoal sempre ficava perguntando. Então, aposentados, pensionistas e aqueles que recebem algum tipo de auxílio do INSS, acima de 2.824 tem que pagar. Isso, tudo em relação a 2024, Isso, né? Estamos 2024. falando do ano passado. Isso. Então, acima de 2 salários, que o ano passado era 1.100 e pouco, né? Dá 2.412. 1.412 o ano passado, isso. Lembrando que para aposentadoria existe um benefício de isenção para quem tem doença de moléstia grave. Então, algumas doenças permitem que a pessoa busque uma isenção perante a Receita Federal. Então, doenças como câncer, algumas escleroses, né, de doença degenerativa, tem um rol de doenças na Receita Federal que você apresenta para a Receita o laudo médico de um órgão público, de um SUS ou de uma perícia pública do INSS, e você tem direito à isenção do imposto de renda desde aquele laudo. Inclusive, pessoas que já têm doença há alguns anos e não fizeram o jus a essa isenção, podem buscar o imposto retroativo. Então, a gente teve um caso recentemente de uma pessoa que não sabia que existia essa isenção, ela já estava com doença desde 2016. Então, poderia voltar os últimos 5 anos e buscar o imposto de volta. Isso eu faço via online ou tenho que ir à Receita? Tudo online. Você faz tudo por meio do processo eletrônico lá dentro do ECAR, que é o sistema da Receita Federal. Se a pessoa não estiver conseguindo acessar ou tiver uma dificuldade, ela pode procurar um apoio profissional de um contador ou agendar um horário na Receita Federal. Tem uma pergunta que chegou para você. Trabalhei de carteira assinada até o final de maio de 2024. Fui demitida e recebi o acerto e o seguro-desemprego. Preciso declarar o imposto de renda? Olha a dúvida, Aí tem que verificar se o valor que ela recebeu até o acerto, se ele dá mais ou menos que esse rendimento tributável. Se no ano, né, mesmo que ela não trabalhou o ano todo, se até maio, que foi o período da demissão, somando o acerto dela com as verbas rescisórias, dá mais que os 33.888, ela está obrigada. É importante lembrar que, além do rendimento, tem que verificar essas outras questões. Ela tem alguma aplicação no exterior? Ela tem lucro de alguma outra empresa? Ela tem patrimônio, que soma 800 mil, que independente da renda, você também está obrigado a declarar se você tiver esses outros benefícios. Lembrando que o seguro-desemprego não é tributado. Então, ela tem que verificar o salário que ela recebeu. O seguro é indenizatório. Então, a verba que ela recebeu de seguro não vai compor esse cálculo. Tá. Então, para você saber, o limite ali é acima de R$ 33 mil durante todo o ano. Isso, R$ 33.888. Se você recebeu menos que isso, você não está obrigado a declarar imposto de renda, a não ser que você se enquadre naquelas outras hipóteses. Que o doutor Pedro Vieira trouxe para a gente. Agora, a gente falamos ali do valor de rendimentos, né? Falamos dos aposentados. Eu tenho muitos amigos e amigas aqui, Pedro, que são MEIs.
né? Sim. O MEI é obrigado a declarar? O MEI ele tem uma regra diferente, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar do MEI. Tá. O MEI, ele é como se fosse uma empresa. Ele tem um CNPJ, um microempreendedor individual, e ele vai fazer uma declaração do CNPJ primeiro, que é a da Asnice MEI. Então, todo ano ele tem que declarar a receita bruta que ele recebeu no CNPJ. As notas fiscais que ele emitiu, o valor total. Dessa receita bruta total, que está limitada ali a 81 mil no ano, então 2024, quem recebia até 81 mil podia trabalhar e exercer atividade através do MEI, 32% desse valor vai ser isento. Então vamos supor, a pessoa ali que ganhou 60 mil no mês, né, em torno de 5 mil no ano, 5 mil por mês, 32% vai ser isento. O que sobrar dessa pessoa é tributado no imposto de renda. Só não é tributado se for abaixo de R$ 30.039. Então, R$ 30.639 é isento também. Então, qual que é a conta que o MEI tem que fazer? Ele pega o valor total que ele faturou como MEI. 32% ele tira, é isento. O que sobrar, se der mais que 30.639, ele tem que declarar e pagar imposto de renda. Se der menos, ele não precisa. Lembrando que, dependendo da atividade do MEI, ele pode descontar algumas despesas que ele teve. Então, é muito importante as pessoas que trabalham como MEI, vejo, por exemplo, motoristas, né? Os motoristas autônomos de aplicativo que recebem um valor de MEI. O que ele gasta com manutenção do veículo, combustível, tudo que é para exercer aquela atividade, pode deduzir como despesa. Então, você só vai tributar no MEI o que sobrou depois que você deduziu a despesa. Então, ele tem 32% de isenção por lei, ele pode deduzir as despesas da atividade, e aí o que sobrar, ele vai verificar. Se deu mais que os 30.639, ele tem que declarar. Se deu menos, não. Aí ele não precisa declarar. Vamos fazer o seguinte, nós temos também no imposto de renda, ele falou ali dos descontos, né, para o motorista de aplicativo, a dedução, né? Eu quero saber, por exemplo, gente, o que a gente pode ali descontar, né? O que a gente tem que fazer? Agora, existe um outro caminho também, por exemplo, é possível destinar parte do imposto de renda para instituições, né, que trabalham com crianças e idosos. E aí eu vou chamar a Tatiana, que está inclusive com uma pessoa para falar para a gente sobre isso, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né, Sim. Pedro? Oi, Tatiana, boa tarde para você, para a nossa convidada. Como é que é esse caminho? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão assistindo. Você com Mônica Cunha. Então, eu estou aqui com a Sani Soares e ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Uberlândia e nós vamos conversar com ela sobre isso. Sani, como é que é feito esse caminho para doação, né? A pessoa está fazendo ali a declaração do imposto de renda. Como é que ela pode fazer essa doação? Ela vai fazer a declaração dela, apurar o valor devido e esse dinheiro todo que vai ser revertido ao governo federal, ela tem a opção de direcionar a pessoa física 3%, até 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a pessoa jurídica até 1% para o fundo. Então, é só ela destinar na hora da declaração, marcar lá que quer fazer essa doação, né? E aí isso já vai direto para o fundo. Exatamente. Tem dois locais que ela pode marcar lá, o pro fundo da criança e o fundo do idoso, todos dois até 3%. E o que é feito, por exemplo, e como que as entidades, isso eu acho que é uma dúvida que às vezes fica até para quem está doando, né, e também para as entidades, como que as entidades podem ter acesso a esse dinheiro que está no fundo? Esse valor, ele fica à disposição do fundo, ele passa por um edital onde é publicado para as entidades que são registradas e regulares junto ao Conselho Municipal de Direito da Criança. Ela tem que estar com regularidade fiscal, regularidade no atendimento dela, que é periodicamente avaliado por comissões do Conselho Municipal. Assim que é aberto o edital, elas entram, apresentam o seu projeto, suas propostas, passa por uma avaliação criteriosa pela comissão, tem uma comissão específica eleita para avaliar esses projetos, e aquelas que foram eleitas dentro da quantidade do edital, elas vão receber. Aí é feito um termo de cooperação com a prefeitura, porque o dinheiro é do fundo, mas tem que passar pela prefeitura. Após a assinatura desse termo de cooperação, ela recebe o valor para aplicar na instituição. É porque, com certeza, muitas pessoas não sabem dessa possibilidade, né? A Mônica está apresentando também com um profissional, um advogado lá no estúdio, muitas outras, né, partes aí que às vezes passa despercebido. E é um dinheiro que é muito importante. Quais são os critérios, por exemplo, para que essas entidades tenham acesso a esse dinheiro? Por exemplo, que eu digo, quais tipos de projetos que elas podem apresentar e que, com certeza, elas vão conseguir aí esse dinheiro?
Depende do edital. Nós já tivemos editais que direcionou para determinadas finalidades. Nosso último edital, se eu não estou errado, não tem nenhum direcionamento. Então, ficou aberto para a entidade ela apresentar o projeto de acordo com a necessidade dela. Tem alguns que querem montar uma brinquedoteca, outras querem estruturar um tipo de oficina. Recentemente, nós tivemos a Advém, que é uma entidade registrada, e ela montou uma sala de curso de tecnologia. Então, agora, recente, nós tivemos também a Ação Moradia, a ICASO, são instituições grandes, reconhecidas na cidade, participaram e obtiveram o resultado positivo no recebimento do dinheiro. Obrigada, Sani. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. E é isso, né? Então, que as pessoas agora possam fazer aí, né? Já que vai, né, esse imposto devido aí, encaminhar para projetos sociais aqui de Uberlândia. Mônica? Muito obrigada, Tatiana. Obrigada, Sani, também, que participou, né, que trouxe essa informação. Eu sigo com o Pedro Vieira, que é advogado, e trazendo para a gente essas dúvidas básicas que a gente tem em relação ao imposto de renda. Por exemplo, eu posso descontar os gastos que eu tive com o médico, com o dentista, com as escolas? Isso é possível? Sim, a lei ela prevê 2 tipos de desconto, Mônica. Tá. O primeiro é o desconto simplificado. O desconto simplificado é aquele que você não precisa apresentar documento nenhum para a Receita. Você vai apurar o seu imposto e ela vai automaticamente aplicar um desconto de 20%, limitado à renda de 16.754. Então funciona assim, se você ganhou no ano até 16.754, você vai aplicar 20% automaticamente. Se você ganhou mais que isso no ano, vai continuar os 20% limitado a esse valor. Então a pessoa tem que fazer a seguinte conta: quanto que ela tem de despesa para poder deduzir? É mais ou menos que isso. Vai dar mais ou menos aqui uns R$ 3.500 no ano. Isso. Se você tem notas de despesa com medicamentos, com plano de saúde, com consulta médica, com escola, que dá mais que isso, aí o desconto simplificado já deixa de ser interessante e você vai para a declaração completa. A declaração completa é onde você declara as despesas que você teve. Você tem que guardar essa documentação para apresentar para a Receita se necessário e aí você pode fazer esses descontos. Existe um limite. Por dependente, então aquele pai ou a mãe que tem um dependente, um filho, ele pode deduzir por cada dependente R$ 2.275. Além disso, despesas com escola, como graduação, ensino do menor, a própria pós-graduação da própria pessoa, limitado a R$ 3.561. E despesas médicas que não tem limite. Então você pode descontar uma fisioterapia, um tratamento médico, um plano de saúde. A despesa médica é a que é mais fiscalizada pela Receita Federal. Por quê? Porque muitas pessoas apresentam recibo simples. Vai ali, às vezes, num contato, pega um recibo e fala: eu tive um gasto de R$ 10.000 com o médico, e junta aquilo para a Receita. A Receita ela pode abrir um processo fiscalizatório. Ela pode pedir que a pessoa apresente comprovante de pagamento para verificar se aquela despesa é verdadeira ou a nota fiscal. Entendi. Então tem que ter muito cuidado quando vai se declarar uma despesa só com base no recibo. Eu preciso provar que eu tive aquela despesa. Mas despesas médicas não tem limite. Então, dependendo do tratamento que teve com a própria pessoa ou com o dependente, é possível deduzir despesa médica sem limite. A gente está com o tempo acabando, mas eu preciso trazer aqui para você a Sandra Souza. O imóvel que ela mora, ela tem que declarar? Depende do valor do imóvel. A pessoa, para saber se ela tem que declarar os bens, ela tem que ver se todos os bens dela superam R$ 800 mil. Tá. Então ela tem que pegar a casa, o carro, o dinheiro em conta. Se tudo dá mais que R$ 800 mil, independente de renda dela, ela tem que declarar todos os bens. É muito importante declarar imóvel por quê? Porque se um dia ela vai vender ou alugar esse imóvel, ela tem que ter o lastro do custo de aquisição. Então suponha que amanhã ou depois ela quer vender esse imóvel e ela não declarou o custo de aquisição dele. Ela não vai poder descontar esse custo de aquisição do ganho de capital da venda. Então é muito importante ter todos os bens declarados, porque no momento de fazer uma compra e venda, uma operação, um inventário, por exemplo, também, de que a pessoa venha a faltar, é com base na declaração do imposto de renda que você vai considerar ali, seja a venda daquele imóvel, seja o inventário daquele imóvel, a herança. Então é muito importante que as pessoas façam a declaração. Começando aqui, né, a nossa conversa sobre o imposto de renda, a gente tem até maio para tirar suas dúvidas. Agradeço muito a você, a Silvia de Beraba. Silvia, calma aí que a gente vai dar um jeito, tá bom? Muito obrigada, Obrigado, Pedro. Mônica. Sempre bom te receber aqui, tá? Obrigado. Vou apresentar mais uma vez e agradecer ao Pedro Vieira, advogado, que tirou um pouco aqui das nossas dúvidas para que a gente possa preencher nossa declaração de forma tranquila. Volte sempre, Pedro.